Esse é o Mais Política, o podcast de política do MS Conecta. Olá, eu sou Verusca Donato e esse é o seu Pod Mais Política. Eu sou o Wendel Reis, o nosso convidado de hoje é o vereador João Rocha, agora secretário de governo da Prefeitura de Campo Grande. E a gente está aqui no Parque Office, esse lugar maravilhoso que fica aqui na Avenida Afonso Pena, que dá para ter uma vista linda da cidade. E é desse jeito que a gente vai começar a entrevistar o secretário. Boa noite, secretário. Boa noite, Verusca. Boa noite, Wendel. É um prazer muito grande poder estar aqui com vocês, participando desse bate-papo que é extremamente agradável. O Mais Política é um oferecimento de Parque Office, seu sucesso é o nosso sucesso. Todeskine é a marca do coração da sua casa. E Magitech, o tempo todo cuidando do seu tempo. Faculdade Instead, você no centro. Boibras, excelência em todos os pontos. E Brandfield, agência criativa. O senhor estava no quarto mandato como vereador aqui em Campo Grande, foi presidente da Câmara, primeiro secretário e agora aceitou esse desafio de ser secretário de governo da prefeita. Acho que ia começar perguntando ao senhor quem que é o político João Rocha, que te credenciou a ter um cargo muito político que é de secretário de governo. O político João Rocha é que acredita que eu estou na política. Tem uma história de vida profissional, de família, e que entendo que nós podemos prestar a nossa contribuição à nossa comunidade como uma pessoa pública, colocando o nome, a apreciação, e o nome foi aceito em sendo eleito por 4 mandatos e atuando na política da mesma forma como eu exerci a minha profissão, com responsabilidade, com compromisso e, acima de tudo, eu costumo dizer que a gente tem que ter emoção com aquilo que faz. Você tem que estar feliz fazendo aquele papel, desempenhando aquele papel, e ainda mais como uma pessoa pública, que você responde por uma população. Ser vereador é você estar ali com uma carta de representação das pessoas que, num primeiro momento, as que te elegeram, e após a posse, você representa verdadeiramente o cidadão, representa a comunidade. Então a gente tem que entender essa responsabilidade, eu costumo dizer, essa liturgia, esse rito de um parlamentar, de uma pessoa pública. E assim eu tenho feito a minha caminhada na política, procurando ser bastante transparente, ser verdadeiro com os nossos pensamentos, nossa forma de agir, e sou idealista, Quem se envolve com o esporte, sou profissional de educação física, eu tenho ideais e, com a graça de Deus, a educação que recebi dos meus pais e a formação no esporte me levou a construir uma família e não perder os ideais. É isso que nos motiva a continuar nessa caminhada política e aceitar desafios. A vida é feita de desafios. Queria voltar nessa questão do secretário. O que é mais difícil? Ser vereador ou ser secretário? Eu sei que você está começando agora, mas você já foi secretário também de esportes. O que é mais difícil? Representar uma administração ou representar o povo? São tarefas diferentes, O vereador atua mais na parte de legislador. Você está ali legislando, cuidando das leis, avaliando projetos, tanto de sua autoria como também vindos do executivo. Na condição de secretário, você, por estar no executivo, você vê as coisas acontecerem de forma prática, Então, as duas coisas me encantam, porque tudo que você faz deságua em benfeitoria para a comunidade, para as pessoas, porque todas as suas atividades, quer no parlamento, enquanto legislador, quer no executivo, contribuindo com a prefeita Adriane Lopes, nós vamos estar vendo o nosso trabalho, esse é o grande desafio, chegar a cada cidadão, nas mais diversas formas de atuação, de serviços públicos e de políticas públicas. Quem que é? A gente falou sobre o político João Rocha, a gente está falando da diferença de vereador e secretário, mas quem que é a pessoa João Rocha na casa, no dia a dia, com a família?
Se eu falasse um pouco mais Sou sobre... canceriano, né? Canceriano é romântico, sou tímido, né? Mas extremamente destemido, né? Paizão, adoro a minha família. Dramático, canceriano é dramático. Canceriano é dramático. Né? Um filho amoroso, sou apaixonado pelos meus pais. Família, para mim, é verdadeiramente... É a célula, né? É a célula que move e... com os princípios, os valores que a gente recebeu e que passa, né? Já sou avô, né? Então a gente vai passando para outras gerações. Então o político João Rocha, o profissional João Rocha, é uma pessoa extremamente comprometida com aquilo que faz. E sou apaixonado pelo que eu faço. Se eu não tiver essa coisa gostosa, essa emoção de fazer, essa vibração, eu tenho que procurar outra coisa para fazer, entende? Eu preciso desse combustível. Então é assim que é a minha vida. E o que o esporte contribuiu para a política? O que você aprendeu ali no esporte, como técnico de seleção, inclusive, como secretário de esporte, que você conseguiu trazer para o seu mandato e agora na Secretaria de Governo? É tudo. A disciplina. O esporte é a minha base de formação, porque ali você tem que ter a disciplina. Você sofre, né, para você ser um atleta, tanto atleta como treinador, tem um sofrimento físico e emocional. Você tem que ter uma disciplina ferrenha, e ainda mais nessa questão do esporte, que é o judô, você muitas vezes até tem que fazer regime, você tem que treinar, você tem que bater um peso. Então, e há a competição, né? E a política é a mesma coisa. Você tem que ser disciplinado, você tem que estar trabalhando constantemente, porque todos os dias você tem que estar prestando contas daquilo que você está fazendo. Tem que ter a disciplina, tem que ter um planejamento, uma estratégia, né, para a competição. Então, eu vinculo muito mesmo a minha atividade profissional com a política. Tem tudo a ver. Tá? Então, é importante a gente fazer esse paralelo, acho bacana. O senhor falou que é tímido. E como que o senhor rompe, então, essa barreira da timidez para entrar na vida política, onde o senhor precisa romper, provavelmente, essa timidez para poder alcançar as pessoas, para poder falar em público? Então, eu tive muita dificuldade no começo, eu tenho que confessar, né? E fica aquele dilema. Tem muito disso na política, eu gosto de falar de forma aberta. Muitas vezes você passa pelas pessoas, eu sou tímido para cumprimentar, falei, será que me conhece? Será que não conhece? E aí fica aquela história. Tá me cumprimentando só porque é político. Aí se você não cumprimenta, fala assim, olha lá, tá arrogante. É político arrogante, não cumprimenta mais ninguém. Esse é um dilema, eu estou confessando aqui pela primeira vez diante de mim. E com o tempo, a gente aprende que nem uma coisa nem outra. A gente tem que ser a gente mesmo, ser natural, e é assim que eu sou, né? A questão da timidez. Eu não me preparei para a entrevista, não. Então, se você se prepara muito, você acaba se perdendo. Deixa fluir naturalmente, e quando no esporte comecei a dar entrevista como atleta, como treinador, e depois orientando os meus atletas que conseguiam título, vocês entrevistar, que são profissionais, eu sempre digo o seguinte, fala com o coração. Porque quando a gente fala com o coração, as palavras saem naturalmente. E as pessoas também percebem a verdade na sua fala. Quando você elabora muito, fica floreando muito, fica um pouco artificial. Então, eu venço a timidez desse jeito. Eu falo o que eu penso, o que eu sinto, e jamais eu poderei perder a minha capacidade de expressão, né? Vindo da época de um período difícil nesse país, e a coisa mais maravilhosa que tem é a liberdade de expressão, o direito de poder ir e vir. É isso que constrói uma sociedade, e isso é que você faz com que a gente se sinta verdadeiramente um cidadão. Quando é que você foi picado pela mosquinha da política? Quem é que pegou você pela mão, amadrinhou, apadrinhou? Conta essa história pra gente. Foi também por necessidade, não necessidade pessoal ou financeira. A necessidade de romper barreiras para, sendo bastante segmentado, para que a gente pudesse ocupar um espaço pelo esporte, porque a gente tinha conseguido muitas vitórias e chegava um momento em que não conseguia caminhar mais em termos de apoio, de avanços, para que os atletas, para o esporte de forma geral, questão de infraestrutura, que os profissionais fossem mais valorizados. Então, o que realmente me moveu a estar na política
foi esse desafio da bandeira do esporte, né? Então essa foi, passei pela Fundesport, fui presidente da Fundesport no governo do Dr. Wilson, depois assessorei hoje a senadora, né, conselheira do Tribunal de Contas, Marisa Serrano, que é para mim uma referência na política, né? Aprendi muito sobre ser isso. Sua madrinha, Minha madrinha, minha referência, né? Tenho muito respeito, continuo me aconselhando com ela, né? Tenho assim um respeito muito grande pelos políticos que passaram e que eu admirava, e alguns não estão mais entre nós, né? Dr. Wilson também é uma pessoa com quem eu sempre convivi. Enfim, nós tivemos grandes líderes políticos, né? E temos até hoje. A política vai se renovando, né? E eu tenho essas referências. Você precisa ter referência, né? Acredito que vocês, como jornalistas, também têm, né? Eu, como profissional, tinha minhas referências, como atleta, tinha minhas referências. E como político, continuo tendo as minhas referências. E eu espero que eu também possa, de repente, ser referência para alguns que estão começando, né? Dentro dessa caminhada, é o que eu chamo de legado. E na vida, o que é bacana é você conseguir, por onde você passa, por qualquer atividade que você esteja desempenhando, deixar legados. Porque aí valeu a pena ter passado. Senão, não tem sentido. E como que foi esse processo do senhor de alguém que é da área do esporte, chega para poder conseguir melhorias para o esporte? Como que foi dar de cara com a realidade de que às vezes o que o senhor podia fazer não era aquilo que queria? Foi um choque para o senhor ver que o senhor não poderia fazer, estar na frente de uma secretaria, tudo aquilo que o senhor pensava que seria possível antes, quando o senhor estava do outro lado cobrando? Wendel, você chega verdadeiramente, que você usou a palavra correta, tudo aquilo que você gostaria de fazer. Mas a vida, com o tempo a gente vai aprendendo que nem tudo aquilo que nós gostaríamos de fazer é possível que seja feito. Mas se você consegue todos os dias avançar um pouco, isso vai te trazendo satisfação. Então eu posso fazer um paralelo da forma como eu fui atleta, dormindo embaixo de arquibancadas, comendo comida estragada. Então, e hoje nós temos muito por avançar ainda, mas já avançamos bastante, né? Então, direta ou indiretamente, eu pude e continuo buscando contribuir, né? Em questão de estruturação, essa pista de atletismo sempre foi um desafio, acho que, sei lá, lutei por isso aí por mais de 15 anos, então muitas vezes você até desiste, mas não pode desistir. Então, eu costumo dizer assim, é igual bater o prego, se parar de bater, para de entrar na madeira. Então, a gente continua com esse mesmo entusiasmo. Eu falo assim, você tem que ter esse entusiasmo de garoto. Você já estou mais maduro, tem uma boa caminhada na vida, mas você não pode perder o espírito jovial, o espírito de desafio, o espírito de vencer, de avançar. E eu acredito na política, na verdadeira política. É a forma de se fazer. Desde os primórdios, você tem que ter ali comandando. Então, se tem o espaço, não adianta você ficar de fora só falando mal. Coloca o seu nome, ocupa o espaço, faça o melhor que você pode. Nem sempre é tudo aquilo que você gostaria, mas a maturidade também nos traz isso, a paciência, a tolerância, e que a gente vai conseguindo avançar. E eu acredito nisso. Eu vou morrer e ainda vou achar que tenho coisa para fazer, mas não vamos desistir. Como que surgiu essa oportunidade de o senhor se tornar vereador? Em verdade, eu me coloquei, né? Como competição mesmo, né? E eu perdi as 2 primeiras eleições, tá? As pessoas não sabem disso, né? Os 2 primeiros pleitos eu não fui exitoso, eu fui ganhar na minha 3ª candidatura, né? E fui construindo, tive a paciência, soube aguardar o meu momento e fomos construindo parcerias. Não fiz nenhuma inimizade nas eleições que eu perdi. Pessoas que muitas vezes não poderiam me ajudar naquela eleição, eu entendi. E é coisa meio oriental também, né? E que depois nem precisei pedir, as pessoas vieram me emprestar o apoio. E essa construção até que a gente conseguiu a primeira eleição ser vitoriosa. E aí foi numa sequência assim, aí de trabalho, né? E a população tem avaliado a gente, né? Por toda a nossa caminhada. Então, estamos aí no 4º mandato. Eu estou ouvindo aqui você falar, na outra resposta, que você falou da política raiz, a política que é a arte da negociação,
a arte da tolerância. Mas hoje as pessoas dizem que estão muito decepcionadas com os políticos. Elas acham que a política não serve para nada, que os políticos, isso é o que a gente ouve às vezes na rua. O que está acontecendo? Falhou a comunicação? Falharam os políticos? O que precisa ser feito para mudar isso? Bom, primeiro, o acesso à informação. O avanço da tecnologia escancara as coisas ruins e as coisas boas. Porém, há uma tendência de observar mais as coisas não muito boas, as coisas ruins. Então, nós tivemos um período aqui no país em que a política foi muito criminalizada, né? Eu creio que as pessoas que acreditam na verdadeira política precisam estar juntas. Isso não significa que estarem no mesmo palanque ou no mesmo partido, mas juntos pela política de responsabilidade, pela política de pensar nas pessoas, né? E se esses políticos que acreditam assim, que têm esse tipo de comportamento, se mantiverem firmes, nós já resgatamos bastante, sabe? Você acha que é uma campanha de difamação política? Hoje já nem tanto, mas houve sim um período em que a gente sofreu muito. O Wendel viveu um período difícil da Câmara, da gente lá, alguns mais antigos, mas hoje a gente tem conseguido resgatar a credibilidade do Poder Legislativo. Muita gente não entende para que o Poder Legislativo só gasta, mas é ali que se garante o Estado democrático de direito, que nós começamos nossa entrevista falando que ele legitimamente representa o povo. Não vou aqui questionar, tá? Precisa melhorar? Sempre precisa melhorar, acabei de falar. A gente sempre tem que estar pensando em melhorar, mas não em poder. Se a gente perder o Poder Legislativo, está instalado a ditadura, né? Sem política é um caos. Não tem como, né? O contraditório, a fiscalização, entende? Então, isso é necessário, porque senão você fica soberbo, né? Então, eu acredito na boa política, sabe? Na política responsável, na política séria. E a gente tem que resistir, tem que acreditar. O senhor foi eleito e o senhor fica 15 anos vereador lá na Câmara. O senhor passou por Nelsinho, passou por Bernal, por Olarte, por Martins. Que resumo que o senhor faz dessa trajetória de 15 anos vereador em Campo Grande, nessas diversas, diferentes fases? Eu aprendi muito. Aprendizado constante. Como eu falo, que a política é a arte de se relacionar, né? E construir pontes entre o legislativo e o executivo. A história muitas vezes fala assim, executivo forte, legislativo fraco. Legislativo forte, executivo fraco. Eu não gosto dessa teoria. Eu acho que tem que haver o equilíbrio. Entende? Tem que haver o equilíbrio. Há momentos em que o legislativo tem que atuar, como tivemos momentos e atuamos de forma muito forte, quando foi preciso, porque nós estávamos ali defendendo a sociedade e tem hora que o legislativo também precisa entender o momento do executivo e dar apoio e fortalecer, porque atravessamos momentos em que essa cidade foi superavitária e alguns momentos também que, como estamos atravessando hoje, também com bastante dificuldades, né? Então nessas horas a gente precisa estar sempre dando as mãos. E defendo não só por uma frase de efeito aí, os poderes precisam ser harmônicos, porém independentes. Isso tem que ser praticado constantemente, e é assim que tem que ser, né? E essa é uma das missões que eu tenho ao ser convidado pela prefeita Adriane Lopes para estar nessa função de articulador, né? De manter... eu sou vereador licenciado, né? Eu tenho pé na Câmara. Então, a gente entende também a posição dos vereadores. É preciso tratar os vereadores com a informação dos projetos que chegam lá, com a conversa, com o diálogo, com o entendimento. Não é só porque você tem uma base aliada maior, então você vai tratorar, manda qualquer projeto e vai votar. Não é assim, base aliada não é isso. Então, nós temos que ter a governabilidade. Eu gosto muito desse termo. O executivo, o prefeito, precisa ter a governabilidade.
Isso que ajuda. Antes da gente chegar nesse assunto, que é o próximo nosso, Tá bom. deixa eu ser difícil segurar. Eu queria colocar o senhor uma fogueira, entre aspas. Quero que o senhor comentasse a diferença que o senhor vê, já que o senhor passou por várias fases lá, entre as gestões da Nelsinho, passando por Bernal, Você vai voltar. Arquim, que diferença o senhor vê e onde o senhor vê acertos e erros que fizeram em Campo Grande chegar a essa somatória hoje com alguns problemas que são crônicos até da cidade? Veja bem, não tem como você separar o perfil de cada pessoa que está fazendo a gestão da própria gestão, né? Então, o Nelsinho teve o jeito dele, e todos os outros, todos os gestores que passaram, tanto em município, como no estado, como federal, e ali tem o seu tempero. O que eu vejo é a diferença de personalidade, temperamento, de objetivo, de foco, né? Então, cada um trouxe o seu tempero diferenciado. Uns mais voltado para a questão de gestão técnica, né? Outros muito preocupados com a questão política, né? Quem era mais gestão técnica, quem era mais voltado para a política? Eu tenho da ordem. O Nelsinho, ele sucedeu o André, fez uma gestão bastante técnica sem perder o viés político, né? Ele é muito habilidoso na política, ele é jeitoso, né? O Bernal foi meu colega, foi vereador, colega junto conosco, e ele chegou de um jeito extremamente duro, que eu posso dizer, um jeito duro de tratar, entendeu? Faltou um pouco mais de embocadura política. E aí começa a haver o distanciamento entre os poderes, né? E eu não vou me ater, porque não é o caso aqui agora, até porque eu fiz parte, né? E eu apoiei, inclusive, no início do mandato dele, e quando não deu mais, eu fui sincero e dizer a ele que, aquilo que eu falei, eu não sou contra você, mas não dá para a gente politicamente andar de forma alinhada. Então achei que faltou um pouco mais de jogo de cintura para o Bernal, um pouco mais de maleabilidade. O Light ficou um espaço de tempo muito curto, pegou uma situação já bastante confusa e não deu nem tempo dele conseguir se encaixar, né? Aí o Bernal retornou e deu seguimento ao jeito dele, era um entendimento dele, difícil de mudar o pensamento. O Marcos, muito político, né? Marcos Tradi é muito político, um estilo todo próprio, uma pessoa agradável de se relacionar, né? Não tive dificuldade para trabalhar com ele ele foi 4 anos prefeito e 4 anos presidente da Câmara. A gente sempre teve um diálogo muito franco, muito verdadeiro, muito sincero, né? Inclusive na discussão de projetos, a gente se falava muito bem, se entendia bem, né? Então essa é a análise dos que eu pude conviver como... Faltou a Adriane. Agora nós estamos, né? Estamos. Que eu não mexi nisso porque o Ender falou que ia mexer depois. Vamos fazer uma ponte, então, o senhor fala como que é a Adriane e o que te fez aceitar esse desafio. Já juntar uma coisa com a outra. Ok. Então, e agora a gente, como vereador ainda, né? Como vereador, a gente recebe a Adriane, que foi a vice do Marquinhos Tradi por esse período, os 4 primeiros anos, e depois o período em que ele esteve à frente, até pedir o afastamento para a renúncia para se candidatar a governo. A Adriane, a gente tem um relacionamento do nosso primeiro mandato, que eu e o Lídio, e o deputado Lídio, fomos eleitos vereadores juntos, né? Exercemos nosso primeiro mandato juntos, e a nossa família, a minha falecida esposa também, com o Lídio, nós tínhamos um relacionamento familiar. Aquela legislatura, as famílias ficavam muito próximas, né? Os parlamentares e as esposas. E o contrário também, as parlamentares e os esposos. Então ali a gente já desenvolveu uma amizade. A Adriane assume a prefeitura.
numa campanha difícil, né? Foi muito difícil essa disputa para governo do estado, né? E ela assume ali com um compromisso, e não poderia ser diferente, né? De dar seguimento à administração do Marcos, que eu fui cogitado para ser vice também, né? Umas coisas engraçadas, por isso que eu falo a questão do respeito mútuo, né? Nunca ninguém me viu falar nada diferente de aí vambora. A história de não misturar as amizades com a política. Então separa bem, amigo é amigo, né? Política é política, negócio é negócio, amizade é amizade. Então, não que a política seja um negócio, mas fazendo paralelo. A Adriane assume um desafio realmente muito grande, até o momento em que, a partir do início do ano, ela cumpriu todos os compromissos e ela começou a fazer aí sim a própria gestão, a cara dela, o jeito dela. E por conhecê-la e por entender os propósitos dela como pessoa, eu avalio muito a pessoa. Quando eu acabei de falar de perfil, né? Você tem que avaliar a pessoa. Qual que é a intenção? Uma pessoa de bom coração, uma pessoa que enfrentou essa transição, extremamente bem intencionada, verdadeira naquilo que ela fala, nos propósitos. É uma pessoa inteligente, habilidosa, estrategista, e nós conversamos bastante. Eu recebi o convite e por todos esses motivos, e acredito que dá para a gente fazer. O tempo, ele é muito... machuca muito, que é pouco tempo, né? Mas nesse pouco tempo, olhando para frente, não ficar cuidando das coisas que passaram, nós vamos otimizar esse tempo. Então, eu falo nós do coletivo porque faço parte da equipe, né? Então, juntos, com muito esforço, com muita união, não há motivo e nem tempo para ficar com arestas. Se tiver, tem que aparar, né? Em harmonia lá também com a Câmara, vamos enfrentar outra situação, que é as eleições que se avizinham, né? Já vai pegar já outra eleição aí eu separo a questão de base aliada, de governabilidade, aquilo que a gente estava começando a falar, que precisamos pensar na cidade, precisamos pensar nas pessoas, e nessa hora não tem nem, eu posso falar como vereador, não vai ter nenhum parlamentar, mesmo estando em palanques diferentes, em que chegando na Câmara projetos de interesse da sociedade, de interesse do cidadão, que porque estamos em situações divergentes politicamente naquele momento, que não vai votar dentro daquilo que precisa ser aprovado para a prefeita poder governar. Então, eu vejo, e isso me motivou muito a aceitar o convite, e juntamente com esse convite de relacionamento pessoal, com a experiência que a gente tem na Câmara, também o entendimento partidário, isso passou pelo PP também, né? Essa construção foi uma construção pessoal e partidária, e assim é legal, isso é bacana, porque há uma confiança, porque tem que ter confiança. A função de secretário, qualquer uma delas, tem que ser de confiança do prefeito. Pode ter uma indicação partidária, envolvimento partidário, mas há necessidade dessa cumplicidade do secretário com o prefeito. E entrou também aí a composição do progressista com a nossa senadora Tereza Cristina, que culminou com a filiação da nossa prefeita também ao Partido Progressista. Então, esse é o meu entendimento, e é com esse propósito que eu estou lá para ajudar, para contribuir dentro daquilo que eu puder. Quando você foi convidado, você não achou que era uma fria, não, pegar uma gestão com problemas que a gente sabe que são crônicos, que vêm de muitos anos, uma véspera de eleição, a prefeita sendo alguém que herdou, vamos dizer assim, uma prefeitura de alguém que era muito popular, e ela passa por essa dificuldade para se tornar conhecida. Se você meter ali nesse meio desse processo difícil, você não pensou, será que eu devo ir para essa fria? É uma missão e tanto, né? Meu melhor desempenho numa competição, quando eu era atleta, foi quando eu enfrentei um atleta que era da casa, que era de Brasília, em Brasília, e o ginásio estava cheio. Com torcida contra você. Toda a torcida, lógico. Eu faço referência a isso, eu era já era jovem, 16, 17 anos,
Eu quero fazer esse paralelo no sentido de que eu adoro um desafio, sabe? São esses desafios que precisam ser enfrentados. Porque quando está tudo muito bonitinho, é muito fácil, né? Então, é um desafio? É. Temos pouco tempo? Temos. A prefeitura tem as suas dificuldades? Tem. Então, vamos trabalhar para isso. Vamos tentar achar as soluções. E é nas dificuldades que você cresce. Acredito sempre. Por isso, treinamento. Se você não sofre durante um treinamento esportivo, você não melhora a sua condição. Se chega no momento que você cansa, você para, como é que você vai melhorar a sua condição física? E assim é também na política. São desafios. 15 anos como vereador. Aparece esse convite, é uma oportunidade de eu poder também contribuir e vencer meus limites também. Estou observando isso também no sentido de vencer meus limites. A gente tem limites, né? E você só vence limites se eles são colocados à prova. Então eu entendo esse desafio, Wendel. Até para você, na vida, a gente precisa sair da zona de conforto. Não que eu estivesse na zona de conforto, mas 15 anos ali também na Câmara. Vamos pôr a cara a tapa, vamos colocar a nossa experiência à prova e vamos aprender mais. Então, e volto a insistir, a forma como nós conversamos com a prefeita quando fez o convite, a reestruturação do Partido Progressista também. Olha como é que as duas coisas estão passando por reestruturação, né? A senadora Tereza Cristina também pegou o progressista e está construindo o partido. Então nós estamos participando desse momento importante da política do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, e acho que nessa hora a gente não pode se furtar de prestar a sua contribuição, até para servir de referências para essas gerações que estão vindo por aí. Como é o relacionamento da prefeita com a Câmara de Vereadores? Há problemas, há falha de comunicação aí? Até aproveitando que o senhor disse agora há pouco, falou muito sobre governabilidade. Há um ruído entre a prefeitura e os vereadores? Não. O que muitas vezes falta um pouquinho mais de comunicação, e por isso a minha missão, né? Então eu venho com essa missão de fazer essa articulação com os vereadores, que de repente está precisando. O meu antecessor, o Mário, começou fazendo um trabalho muito interessante. Ele fez um trabalho bacana de início, né? E eu venho aqui para dar seguimento no trabalho que o Mário iniciou. É muito importante você respeitar o seu antecessor, né? Então ele contribuiu com o trabalho dele no determinado período. Agora a gente está chegando para dar continuidade. E por estar lá dentro da casa e ter vivido esse período todo, a gente entende algumas situações que precisam ser organizadas, tá? Então, nós temos essa facilidade. Já conversei com o presidente Carlão, que é meu parceiro, foi meu primeiro secretário durante os 5 anos que eu fui presidente da casa. Então, a gente se conhece só de olhar um para o outro, a gente se conversa com os olhos, né? E acho que isso é importante. O relacionamento com todos os colegas, e eu vim para realmente fazer essa ponte, estreitar esse relacionamento, e a nossa preocupação de todos nós, porque a preocupação nunca na política não é de um lado só, dos dois lados. O executivo tem a preocupação com as eleições que se avizinham para fazer um bom trabalho, e os vereadores também, porque todos vão para a reeleição, né? E tem que começar a estabelecer essa regra de relacionamento. E aí é o que nós vamos ter que separar: o que é governabilidade pela cidade e o que é disputa, que é competição para tanto as eleições, as reeleições dos vereadores, quanto a posição de eleição para o executivo, para a prefeitura. A prefeita nunca teve uma base de sustentação desde que ela assumiu forte. Você vai dizer assim que vai enviar um projeto que tem a segurança de que ele passe. Como que o senhor pretende construir, romper essa barreira, fazer uma base como a gente já viu em outras gestões? O senhor está há 15 anos. Boa pergunta. Então, todo mundo gosta de ser considerado. Eu não vou dizer respeitado, mas considerado. Então, uma estratégia que nós já usamos e ela deu bom resultado, não tantos, mas os projetos mais emblemáticos, de maior dificuldade até técnica, eu entendo que você
antes de encaminhar para a Câmara, se fizer uma discussão com os vereadores, o secretário da pasta responsável por aquele projeto, indo até a Câmara, discutindo com os vereadores, tirando as dúvidas, porque tem realmente questões muito técnicas, né? Não tem nenhum vereador que entende de tudo que é área, por isso que é um colegiado, né? Então, isso ajuda demais a diminuir essa dificuldade que você coloca. Aproximar o lado técnico, fazendo uma apresentação aos vereadores, para que quando o projeto chegar na Câmara, eu vou dizer assim, um termo muito simples, ele foi bem mastigado entre o Executivo e o Legislativo. Isso é como se a gente estivesse asfaltando o caminho para o projeto poder tramitar de forma mais leve na Câmara. Que muitas vezes vai, chega, tem dúvida, volta e fica. E muitas vezes isso cria um desgaste e também demanda um certo tempo que acaba diminuindo a agilidade para que as coisas possam acontecer. Então, acho que esse é um dos pontos importantes que eu pretendo estabelecer, esse fluxo dos secretários estarem mais presentes lá na Câmara, discutindo os projetos com os vereadores. Aí, Olha aí, não, pode. nós começamos em uma questão técnica, o senhor falou sobre projetos, mas e a parte política? Como que o senhor acha que é possível ter uma base numa véspera de ano eleitoral, onde as eleições praticamente já começaram e a gente nem chegou no período ainda? Você não acha que isso vai chegar um momento que vai interferir e que vai ser mais difícil agora o senhor construir essa base nessa questão mais política? Então, eu já vivi várias eleições, né? De prefeito, que foram 4, né? Mais no meio disso aí as de governador. E a clássica pergunta que vocês me faziam: agora no período eleitoral os vereadores vão vir na sessão? Então, uma coisa, é o nosso trabalho, né? Nós fomos eleitos até dezembro de 2024. Nós não fomos eleitos até, vamos dizer, setembro, outubro, aí, que é o período das eleições. Então a gente precisa saber separar bem. Volto a insistir, o que é disputa política, o que é palanques diferentes e o que é a nossa responsabilidade. Se bem que é uma casa política, lá se faz política, mas nós não podemos perder de vista a nossa responsabilidade maior, que é a cidade. Isso não pode, entende? Um projeto ali extremamente estratégico, que precisa ser aprovado, o vereador votar contra simplesmente porque estamos em partido diferente, ele está deixando de cumprir com a responsabilidade dele. E isso não acontece. Nunca vi acontecer, né? Pode ir lá debater, criticar e etc. Mas com ressalva, mas eu voto a favor. Poderia ser melhor esse projeto. Ele faz a sua política, faz o seu discurso, mas na hora de votar o projeto para ele ser aprovado, para poder a prefeita ter as ferramentas para administrar a cidade, isso é governabilidade. Pois é, mas se tratam de pessoas, né? Cada um com a sua base eleitoral, cada um com seus planos eleitorais. Como é que você pode contar que pessoas sigam exatamente aquilo que a prefeitura quer que aconteça, sendo que cada um tem o seu desejo ali, cada um tem o seu movimento? Então, Verusca, mas acima desse seu desejo, do seu movimento, tem a responsabilidade dele como parlamentar, entende? Então, ele não pode fugir dessa responsabilidade. Ninguém é obrigado a nada, mas a gente tem que entender que num sistema democrático nós temos a liberdade de votar, o voto é do vereador. Agora, ele tem que fundamentar o seu voto, né? Porque muitas vezes ele pode se desgastar com a base dele de simplesmente votar não porque é oposição. Ele vai ter que justificar o voto dele. Então, muitas vezes, votar a favor do adversário, vamos dizer assim, que está no poder, pode engrandecer ainda mais. É a forma de como você vai fazer esse trabalho político que vai te engrandecer ou vai te diminuir perante a opinião pública, porque a população hoje está tudo muito claro, muito transparente, todo mundo acompanha e cada dia mais a população está se renovando, todo mundo tem um celular na mão, nós temos ferramentas que podem acompanhar a sessão da Câmara aqui, na palma da mão. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, nós temos que dar satisfação à população. O senhor está uma semana... Isso é sonhador não, viu? Eu estou sendo muito essa minha resposta é uma coisa prática, eu acredito. Mas você disse que era idealista.
Não, eu sou idealista, é diferente de ser sonhador. O sonhador vive sonhando, eu sou idealista e corro atrás dos meus ideais, para que eu possa conseguir realizá-los. O senhor está uma semana oficialmente já nesse cargo. O senhor encontrou a autonomia que o senhor esperava ter para fazer? E eu queria também saber o que o senhor já conseguiu fazer, como que o senhor está fazendo. O senhor está conversando individualmente, o senhor não conversou ainda, o senhor está conversando com um grupo, por partido. Como que você vai fazer essa construção dessa base? É aquela música da Bethânia lá, né? Chegou, não me trouxe nada, também não me disse nada, mas chegou. Então, a nossa conversa foi muito bacana mesmo, porque foi em cima de trabalho. Eu não cheguei pedindo autonomia, e nem a prefeita me ofereceu autonomia. Nós chegamos com o intuito de trabalhar. E nessa semana que eu estou trabalhando, eu já estou tendo mais autonomia do que eu imaginei que eu teria. Porque isso a gente vai conquistando, sabe? Não tem como você chegar para a pessoa e já pedir autonomia. Como é que a autonomia é relativa? Eu te conheço, você é meu amigo, eu sei que você faz um bom trabalho, tudo isso, tudo bacana. Mas nós nunca trabalhamos juntos. Então eu acho que isso é uma conquista permanente. É igual casamento, você vai conquistando no dia a dia, sabe? Então, primeira coisa, acolhida. Uma acolhida extremamente agradável. Nós fomos, a nossa equipe, as pessoas que estão ajudando, muito bem acolhidos. Com liberdade de poder trabalhar. Isso é o primeiro, liberdade de trabalhar. Já comecei a fazer várias conversas, primeiro dentro do próprio Paço Municipal, que é ali, né? Posteriormente, nós vamos fazer também, além da Câmara, é necessário, é papel do secretário de governo, a interligação entre as secretarias. Elas precisam estar interligadas, porque são muito, o trabalho é muito afim. Primeiro, todos são prestadores de serviços públicos, e tem áreas afins. Um bom trabalho na educação vai refletir na assistência na saúde, e obras no trânsito na habitação, essa interligação é fundamental entre as secretarias. São várias caixinhas que precisam estar interligadas. Um dos papéis que eu vou desempenhar é exatamente esse: diminuir as barreiras, dar mais agilidade para que as secretarias possam também desempenhar o seu trabalho. É papel do secretário de governo. Então, os próprios colegas falam, qual é a sua autonomia, qual o poder? Autonomia e poder você conquista. Você, à medida que vai desempenhando o seu trabalho, você vai adquirindo, e isso também tem que ter limite. E tinha muita coisa sem ligação que você está precisando mexer, principalmente essa relação com a Câmara. Você identificou problemas? Não, a gente precisa harmonizar mais. O relacionamento executivo e legislativo precisa ser um pouco mais harmônico, entende? Independente da independência, mas a harmonia precisa estabelecer um pouquinho melhor, né? Terça-feira já vou fazer uma visita. Gostaria até de ter feito a visita. Vocês perceberam que não teve posse, né? Sim, Não precisa de posse. Entendeu? No diário oficial, vai lá para trabalhar, e se tivesse posse, seria na Câmara. O senhor vai lá fazer uma visita? Vou fazer uma visita institucional, né? O secretário de governo. Na terça-feira já conversei com o vereador Carlão, nosso presidente. Na terça-feira vamos lá conversar e iniciar o nosso relacionamento. Vereador vai ser recebido de forma que merece ser recebido, sabe? Com horário agendado, tudo direitinho. O vereador não vai esperar para conversar com o secretário de governo. Então, vai de forma organizada, nós vamos ter os nossos horários para a gente conversar, para a gente discutir. Precisa saber a dor do outro, sabe? É importante, nunca ninguém sabe tudo. Então precisa, esse tipo de aproximação, você falou, é fundamental. Tá faltando 10 minutos pra gente terminar, já dá pra falar de futuro aí, reeleição, eleição. Daqui 10 meses, o senhor vai precisar voltar. Se o senhor quiser ser candidato a vereador à eleição, o senhor vai ter que sair. Se eu tenho 10 meses, né, pra arrumar a casa. Esperar uma Rápido, né? qual continuar. Então, o senhor já me deu contato para ser eleito? Eu sou muito intuitivo. Eu só faço aquilo que eu acredito. Tem que acreditar. Eu aceitar a função para a qual fui convidado, eu não vim para essa função
pensando em usar essa função para a minha reeleição. Que poderia também prejudicar o senhor, porque Pode, todas as atividades. poderia, pode tudo, sabe? Porque eu não sei o que vai acontecer agora mesmo, depois que terminar a entrevista. Não sei, amanhã, como vai ser o dia, sabe? Fazer o melhor e viver o melhor a cada dia, a cada momento. Vocês não têm ideia da felicidade que eu estou tendo aqui desse bate-papo. Super agradável. Você vê, eu sou profissional do corpo, a gente vê pela expressão corporal, né? Então, se for fazer isso, não vai fazer nenhuma coisa nem outra. Se eu for querer, tipo assim, vou usar isso aqui para minha reeleição, eu não vou fazer um bom trabalho. Então eu preciso cuidar disso. Essa é a tarefa. Eu vim para cá com esse propósito, né? Ajudar a prefeita a trazer a minha contribuição para o executivo, estabelecer um vínculo maior com a Câmara de Vereadores, promover a interligação entre as secretarias, para a gente procurar entregar o melhor para a nossa gente. Então esse é o foco. O que vai acontecer lá na frente, deixa ser consequência, sabe? Questão de reeleição, vamos entrar nisso já também. Eu quero saber da Adriana. A Adriana não Quando eu falei, ela é o trabalho vai respaldar a candidatura dela. Não tem, gente, é assim que tem que ser, não pode ser diferente. E vou usar o mesmo exemplo para mim. Se a prefeita Adriane ficar preocupada só com a reeleição, sem fazer a tarefa de casa, não vai conseguir nem ser candidata. Mas ela foi abraçada pelo PP, mais precisamente pela senadora Tereza Cristina, e ela encontra agora um grupo. Antes era um partido pequeno, que tinha ela, praticamente o esposo, que comandava o partido, que era liderado por eles. Não era um partido grande. Certo. Agora ela tem um grupo maior, o PP. Como que o senhor enxerga esse fortalecimento dela? O PP tem uma prefeita de capital. Isso também é importante para o partido. Quer dizer, ela é candidatíssima, não tem como. Começou a construir. Faz parte de uma construção. Havia uma dúvida até então, se não Sério? não. Né? Os jornalistas até após. No início da semana, era uma musculatura. Depois da efetivação da filiação, aumentou a musculatura. O apoiamento político, o agrupamento político, o presidente do Partido Nacional aqui presente na filiação, o grande movimento que aconteceu lá no Estoril, quantidade de pessoas que estavam lá, isso é uma construção. E aí, tudo isso é muito legal, é muito bacana, mas e se não fizer as entregas? Se a gente não conseguir fazer um bom trabalho para a cidade? Entende? Então, isso é uma consciência que, primeiro, ela tem essa consciência. E nós que estamos apoiando juntos lá, temos que ter também essa consciência. Trabalho. Tem que mostrar trabalho, tem que mostrar resultado. É isso que respalda. Temos um relacionamento com o governo do Estado extremamente saudável, que é do PSDB. Ainda é saudável? Ainda tá o PP e o PSDB estão juntos aí lá. Eu acho que vai chegar uma hora que vai entrar no shopping. PP, você está preparado para essa partida? Eu acho. O show vai isso. É o clandestino. O que acontece? Já respondi isso. A competição é extremamente saudável, desde que se respeitem, né? Então, e isso pode perfeitamente se respeitar, porque no momento a Tereza, a Adriane estiveram ao lado do Riedel no segundo turno. A Tereza desde o primeiro, e foi fundamental para que pudesse fazer uma construção política de apoiamento para a eleição do governador Eduardo Riedel. E hoje continuamos juntos porque Campo Grande faz parte, Mato Grosso do Sul tem ajudado, o governo tem ajudado, e tem os compromissos com a capital, né? E isso nós não vamos misturar com campanha. Vai ter elemento para isso. Se a gente fizer isso agora, perde todo mundo. E nosso compromisso volta a existir. É com as pessoas. A gente tem que ter essa consciência. Então, eu acredito nesse relacionamento, nesse relacionamento republicano, e que, no momento adequado, vai se colocar à mesa. Então,
uma vice-prefeitura, um vice como prefeito, pode entrar, aí a gente pode ter uma chapa, Beto Pereira, PSDB, Adriane, vice, Ou vice-versa. ou vice-versa. A política é a arte do entendimento. Por isso que a política é gostoso. Você nunca é uma conta matemática. Não dá para fechar uma matemática, entende? Então, eu acho que a gente tem que estar desprovido, né? Não olhar para o umbigo e olhar para o horizonte. Eu acho que isso que... Acho não, eu tenho convicção que é o que, a mim, pessoalmente, é o que empolga na política. Secretário, está chegando no final já, e eu queria tocar num assunto que eu acho que deve ter sido uma mudança muito grande na sua vida, que foi a perda da sua esposa, a Rosemary. Isso mudou a sua forma, o seu pensamento, até para esse momento, decidir se não era a hora de novos desafios, se realmente continuar na Câmara, já não tinha encerrado o ciclo. O que mudou a vida do senhor em relação a tudo? A forma até de pensar o que o senhor quer daqui para frente. Assim, vamos lá. O senhor consegue falar? Não, Falo. Foi um relacionamento muito bonito, né? Muitos anos. Nós começamos a nos relacionar com 15 anos. Então foram 45 anos de relacionamento, de namoro, de casamento, de construção da família. Sempre muito juntos, também profissional de educação física. Então a gente tinha uma cumplicidade muito grande. Foram 10 anos de luta e acreditando todos os dias que nós venceríamos, né? Nós somos família bastante religiosa, rezava e pedia todos os dias o milagre da cura, né? E aí foi um dos grandes desafios, é manter a fé. A aceitação, né? Aceitação. Eu tinha tudo para perder a fé, não é? Então a gente para e pensa assim, olha, que Deus é esse que a gente pede, que a vida inteira servimos, e eu pedi e não concedeu. Os 10 anos de convivência, onde ela teve a oportunidade de ver nascer todos os netos, e os 10 anos de experiência, porque ela detectou câncer logo, fomos eleitos em outubro, umas 2 semanas depois da minha primeira eleição, é que detectou o câncer. Então, praticamente, durante todo o período do tratamento do câncer, a gente na vereança, né? Nós nos aproximamos ainda mais nesse período. Então, os milagres que a gente pede da cura, de repente, Deus concedeu, sim. Eu acredito, vários milagres para a gente nesses 10 anos. Então, esse foi um dos grandes desafios, manter a fé. Em momento algum a fé foi abalada, né? E vivemos juntos intensamente. O projeto era para envelhecer juntos, né? E não foi assim, pela vontade de Deus, tá? E Deus não é mau, Deus é bom. Ele sabe o que faz, né? Claro. E hoje eu constituí uma nova família, eu me casei novamente, tenho uma segunda esposa, também uma pessoa maravilhosa, que se relaciona bem comigo, com meus filhos, com meus netos. E eu sou uma pessoa feliz no relacionamento familiar, né? Tenho meu pai e minha mãe ainda, graças a Deus, são vivos. E sou feliz no que eu faço, sabe? Então, isso tudo fortalece muito a gente, sabe? O Wendel e Verusca. Então, você que enfrenta aí essas situações que a vida lhe entrega, há um crescimento, sim, espiritual, há um crescimento em termos de maturidade. Medo a gente tem, todo mundo tem medo, só a pessoa que não é bem das faculdades mentais não tem medo, né? Ele sobe no prédio, pula e tal. A gente sempre tem medo, e é bom o medo. O medo te faz crescer, porque você se torna também responsável. A pessoa que não tem medo de nada é responsável. Então, a gente cresce bastante com esses solavancos da vida. E é com esse testemunho de fé, fé bonita. Aliás, fé também, inclusive na política, eu sou fé de um dos vereadores que vai dar tudo certo. Acredita? É com esse testemunho de fé. Muito bonito seu depoimento. Muito bacana. Que a gente encerra hoje. Pode Mais Política. Certo, Wendel? Nós agradecemos o senhor. Eu queria que o senhor deixasse suas considerações sobre um balanço da sua vida e do que o senhor espera daqui para frente para a política. Um recado. Recado. Bom, primeiro,
muito feliz, realmente. Vou repetir novamente, estar aqui com vocês. É um momento importante na política da nossa cidade e acaba sim também para o estado, porque é a capital e ela reflete, a gente tem que ter essa noção, né? O que acontece na capital, ele vai reverberar nas outras cidades do estado. E como o Verusca falou, se você não pode não pode deixar de ter a fé, né? Em tudo que você faz. Então, a gente tem fé na capacidade de trabalho, sabendo que Deus está acima de tudo, e que você tem que ter confiança, tem que ter segurança, diferente de prepotência, né? Soberba, isso atrapalha tudo, não? Mas a gente tem que confiar na capacidade de trabalho, confiar acima de tudo na equipe. Quem não consegue montar a equipe não consegue trabalhar, né? Todos nós temos os nossos pontos fracos, as nossas dificuldades, as nossas falhas. E quando eu falo montar equipe, você tem que se assessorar de pessoas que te complementam. E você tem que ter consciência naquilo que você é fraco, né? Isso não é vergonha. Ninguém é super-homem, né? Nem super-humano. Então, eu penso que com esse pensamento, com esse espírito, a gente pode dar muito certo nessa administração. Acredito na Adriane. É uma pessoa que me passa confiança, me passa segurança, que é fundamental. Você tem que acreditar. Se eu não acreditar, você não teria ido, sabe? Eu não estou nem falando em resultados, sabe? Em resultado de eleição, mas eu quero ver o resultado de trabalho. E isso me empolga, isso me fascina, e isso me motiva. Eu acredito muito em resultado de trabalho. Com o apoio do Parque Office aqui na Avenida Afonso Pena, que a gente encerra, então, Pode Mais Política. Obrigada. Que agradeço. Obrigado, vereador. Obrigado a você que nos acompanha. Até o próximo. O Mais Política é um oferecimento de Parque Office, seu sucesso é o nosso sucesso. Todeskine é a marca do coração da sua casa. E Magitech, o tempo todo cuidando do seu tempo. Faculdade Instead, você no centro. Boibras, excelência em todos os pontos. E Brandfield, agência criativa.